Olá, olá, muito boa noite. Olha eu aqui para mais uma live nas quartas-feiras, sempre às 19h19. Hoje temos convidado, vamos aguardar a presença dele. Ajeitar todos os detalhes aqui desse momento. Curtam aí, né? Uma kombucha, olha, a dona da kombucha já tá entrando aí nessa live. Kátia, querida, Annelise, que legal, Annelise, te ver aqui, olha que honra, só o Márcio para fazer tu aparecer, né? Boa noite, boa noite. Deixa eu convidar o Márcio para fazer parte dessa live aqui comigo. Enquanto isso, vocês vão pegando aí uma bebida para acompanhar esse momento, essa troca nossa nessa noite. Oi, Márcio, boa noite. Oi, Sheila, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tu consegue baixar um pouquinho teu celular? Isso, pra gente te ver melhor. Perfeito, perfeito. Melhor? Melhor. Boa noite, meu amigo. Muito obrigada por aceitar esse convite da gente fazer essa troca aí. Grande é a minha satisfação de estar partilhando do momento desse, Sheila. Fico muito contente, muito feliz também em rever a amiga assim, online. É só assim, né? Não, eu já estava comentando aqui que tem pessoas entrando que surgiram assim, ó, tipo, Annelise tá na live, olha quanto tempo a gente não se enxerga, né? Só o Márcio fazer a Annelise participar de uma live minha, né? Que coisa maravilhosa, né? Coisa boa, né? Sigrid, olha que honra, Márcio. Vamos desenterrar aqui todo mundo que anda sumido, né? Mas que Nós, bacana, que Sheila, legal. nós falamos em ti hoje ainda, eu e a Zigre. Conversamos, Ai, falamos que em ti ainda. show. Que show, que show. Ela Muito me bom. presenteou semana passada, né? Pelo Dia da Nutricionista, presente maravilhoso, que eu até Eu, comentei nos stories. Mas então, assim, para começar, vamos pegar aí uma bebidinha, né? Eu tô aqui com a minha kombucha, né? Uma propaganda básica aqui da Kátia Reinaldo, né? Ó, garantindo a que aguinha aí. maravilha. É água ou é álcool? É água, é água, é água. Ah, muito bem. A minha é uma kombucha, então. E aí, para vocês que estão entrando agora nessa live, eu peço que vocês coloquem muitos coraçõezinhos aí para mim e para o Márcio, porque quanto mais vocês acionam esse ícone, mais o Instagram entrega para outras pessoas, para que elas possam participar desse momento também e absorver o máximo desse conteúdo aqui maravilhoso que a gente vai entregar para vocês nessa live. Márcia, eu vou te apresentar, né? Porque teu currículo é enorme e, gente, eu não vou conseguir falar tudo assim decorado, né? Então, eu vou ter que ler, que o negócio aqui é grande, né? Então, Ai, vamos lá. Então, o Márcio Rogério Nóbrega, ele é educador físico, ele é especialista em cardiologia e metabolismo, sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, a SOCERGS, instrutor dos cursos de suporte básico de vida, BLS, da SOCERGS, da American Heart Association, e trabalha com prevenção e reabilitação física funcional, prescrição de programas de treinamento físico para população especial, atividades, campanhas e eventos em saúde cardiovascular e eventos corporativos em prevenção e saúde. Eu, inclusive, né, junto com a Mensana, já participei de um evento bem bacana com o Márcio aí. Então, meu amigo, muito bem-vindo mais uma vez a esse encontro aí, a essa live, onde a gente vai falar de um assunto bem obrigado. interessante, né? Quando eu comentei com o Márcio a respeito disso, eu estou trazendo essa temática nessa semana no Instagram, a respeito dessa questão da importância de a gente avaliar os nossos ganhos para nos manter motivados durante todo o processo de emagrecimento. Isso é muito importante. Né? E aí, puxando então a brasa para esse assunto, o tema da nossa live, então, aí, né? Como medir a evolução do seu emagrecimento. Deixa eu me apresentar, né? Antes de te fazer uma pergunta aí, porque eu acredito que tenha pessoas aí que não sejam meus seguidores, né? Ainda, que venham convidados pelo Márcio. Então, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Sheila Pereira, eu sou nutricionista. Eu sou Master Coach de emagrecimento e tenho uma clínica, a Clínica Mensana, que é uma clínica de coaching bem-estar na cidade de Guaíba, Grande Porto Alegre. Eu acredito que tem gente de fora aí também, então fica registrada aí a minha apresentação breve. Querem saber mais? Me sigam, que aí vocês vão ficar sabendo.
Márcio, então me conta o seguinte, na tua opinião, qual é a importância da gente medir os nossos ganhos, tanto num processo de emagrecimento, quanto num treino, num processo de ganho de massa muscular, por exemplo? Sheila, eu gosto muito de personalizar os meus atendimentos e quando se fala em tratamento de saúde, no caso, né? E eu acho que quanto mais informações a gente tem do paciente, do cliente, ou do atleta, ou daquele que te procura para fazer uma atividade física, eu acho que quanto mais tu personalizar isso, quanto mais tu afunilar isso, melhor vai ser para ele, né? Tu vai potencializar o tratamento de saúde dele, tu vai melhorar as variáveis dos ganhos, né? Tu vai ter assim, tu vai minimizar risco, tu vai colocar esse teu cliente em menor ou menos risco de saúde, tu vai potencializar os ganhos de condição física. E eu acho que o fato de tu personalizar o tratamento, tu consegue ter uma economia, né? Porque tu vai direto no que precisa, não vai perder tempo. Tu consegue motivar, no caso, o teu cliente, porque ele vai ver resultados mais de perto. Eu acho que isso aí é imprescindível. E tu consegue fazer com isso uma adesão ao tratamento. Bom, da minha parte, como treinador e da tua como nutricionista, eu acho que o que a gente mais quer é a adesão desse paciente ao tratamento. E com essa adesão, tu consegue ter ganhos nesse metabolismo, né? Tu consegue fazer com que o metabolismo mude um pouquinho e, consequentemente, tu vai ter um pouco de ganhos no programa geral, né? Ganhos de massa magra, esmiuçar um pouquinho essa questão. E eu acho muito importante tu ter comentado ou ter falado nesse assunto e ter desenvolvido essa live dentro desse olhar, um olhar além do emagrecimento, ou seja, além do peso de balança. E eu acho que isso é um prato cheio para nós debater um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu vou ficar muito contente da gente poder detalhar isso aí junto contigo, claro. Bora lá, né? Eu vejo assim, né, Márcio, o foco, a motivação, ele é medido, na minha opinião, né, na mesma proporção que os resultados positivos. Então, se eu tenho resultado positivo, eu tenho motivação, né? Aí, se eu não tenho tanto resultado, eu começo a desmotivar. Então, é importante a gente trazer, sim, essa visão de que não é só um peso que vai determinar que eu estou no caminho, né? Existem N formas, né, variáveis formas aí da gente poder medir esses resultados. E eu acho que é básico, né? Se a pessoa não tem ganho, ela acaba desanimando. Mas às vezes ela só olha para o ganho, como a gente falou, da balança. Ela não olha os outros ganhos, né? E referente, então, à pesagem, né, Márcio? Que fatores a gente precisa considerar quando a gente fala da balança? Quando a gente fala em peso, desde toda a minha atividade profissional, eu sempre trago uma coisa comigo, eu comento com alguns clientes às vezes, e aqui é uma oportunidade muito boa de falar sobre isso. Eu vou trazer uma imagem de alguma competição, de alguma coisa para os que nos assistem, para os que estão com a gente no momento aí. Todo mundo já deve ter visto na televisão algum atleta, principalmente, vamos pegar um exemplo da luta, né? O que mais interessa para aquelas pessoas que estão no momento da luta é a pesagem na balança pré-competição. Diferente do que a gente está falando aqui hoje, né, quando se fala em saúde. Aquelas pessoas que praticam esportes de alto rendimento, eles fazem de tudo, coisas até totalmente contra a sua saúde, para alcançar o maldito peso na balança. Né? As custas de que isso aí? Né? As custas de que tipo de lesão, de que tipo de patologia. E eu acho que a gente precisa esmiuçar um pouquinho isso. Eu gosto de deixar essa questão do alto rendimento de lado, né? E trabalhar um pouquinho mais sobre a qualidade de vida. Eu adoro levar uma frase comigo no dia a dia, que o peso das pessoas, ele tem que ter qualidade, esse peso, né? Dividir um pouquinho. As pessoas olham o peso na balança, o peso é X. Só que assim, uma coisa é tu ter 70 quilos na balança e 40% de percentual de gordura no corpo, e outra coisa é tu ter os mesmos 70 quilos na balança e 19% de gordura no corpo. É tu ter um pouco mais de qualidade nesse teu peso, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente poder trabalhar em cima disso.
Outra coisa que eu gosto de trabalhar é a divisão percentual de gordura e massa magra. Eu vejo muito, e isso para vocês, nutricionistas, eu acho que é um trauma, quando as pessoas têm uma perda de peso na balança absurda, num espaço curto de tempo, e aquela massa magra despenca, eu imagino como é que vocês olham para aquele paciente de vocês com uma perda absurda de massa magra. Então, eu acho que o meu olhar nessa questão de emagrecimento é fazer com que o cliente entenda que a massa magra é importante para uma série de questões, que a perda brusca de massa magra vai gerar um monte de prejuízo nesse corpo também, né? Então eu gosto de encarar isso aí com uma certa divisão, né? Tentar ver a qualidade desse peso, tentar ver como ele está se comportando. Um outro exemplo que eu acho interessante a gente trazer para mostrar para a galera é aquela velha história do falso magro, né? Tu olha para a pessoa na rua, tem um biotipo que todo mundo acha, é magro, é saudável, só que eu canso de receber os falsos magros. Tu pega uma pessoa dessa, o colesterol está lá em cima, o índice glicêmico está lá em cima, tem uma série de complicações de processos inflamatórios acontecendo. Então eu acho que a gente tem que tentar esquecer um pouquinho o peso de balança e ver um pouquinho como está a qualidade desse peso, dividir um pouquinho. Eu acho, no meu caso, eu acho isso muito interessante da gente alertar um pouquinho. Não, com certeza. Com certeza isso é fundamental. Tem um amigo meu, cardiologista, que a gente trabalha junto, e ele me contou uma história uma vez que eu acho muito coerente, muito pertinente de a gente colocar aqui agora. Chegou um gordinho para fazer uma consulta com ele porque precisava de um atestado para fazer uma prova para serviço público. E o gordinho disse para ele falou bem assim, esse termo ele usou, olha, eu só queria um atestado. E o meu amigo disse, não, eu não posso te dar um atestado sem a gente fazer pelo menos alguns exames, não é assim que funciona, né? Aí pediu alguns exames de sangue, uma série de exames, né? Uma ergometria, que é um teste de esteira, um teste de esforço, e ele achou que aquele paciente não ia ter condições de fazer. Então, ele fez todos os testes, demoliu com a esteira, fez tempos muito bons no teste, exame de sangue padrão, tudo bom, e ele me olha, como educador físico hoje, e diz, Márcio, eu prefiro no meu consultório um gordinho saudável do que um magro sedentário. E parece uma brincadeira, mas isso é uma coisa muito séria, né? Para a gente não ficar vidrado naquele peso de balança, não ficar pensando que só aquilo que é importante. Eu acho que essas outras variáveis são bem importantes da gente esclarecer e colocar em pauta para o nosso cliente também. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Isso que tu falou é muito importante, né? Tem muita gente que se julga acima do peso, mas quando a gente vai avaliar, tem um percentual de gordura dentro dos padrões. E acho que também é importante considerar aqui, né, Márcio, a questão da sociedade, né? Bem o que o teu colega cardiologista comentou, né? O que adianta a gente impor um padrão, um biotipo, isso eu já falei em várias lives aqui, né? Um biotipo de magro, de esguio, né? Seja para mulheres ou para homens, né? Tem que ter o padrão X, tem que respeitar o IMC e tal, mas a saúde estar extremamente comprometida, né? Então não significa... Eu conheço vários pacientes que têm exames assim, estão acima do peso, exames maravilhosos. Eu tenho vários pacientes que passam por isso, mas estão acima do peso. Ao contrário também acontece. Pessoas dentro de um peso regular, mas com problemas de saúde bem acentuados, né? Eu costumo falar, Márcio, nos meus desafios, né? Quando eu tenho os meus desafios online, eu costumo indicar uma pesagem no máximo 2 vezes por semana, né? Então, dentro do desafio, porque tem um propósito, o desafio é curto, é de 21 dias, então tem um propósito da pessoa acompanhar mais direto aquele peso. Mas eu não vejo isso assim, numa rotina padrão, que as pessoas tenham o hábito de se pesar no máximo 1 vez por semana, porque isso também acaba gerando um certo desconforto, né? Porque o nosso peso, ele não é estático. Se a gente se pesar de manhã e de noite, a gente vai ter pesos, né, diferentes. Então a gente acaba criando aquela ideia assim, engordei, meu Deus, estou acima do peso, né? Eu saí do padrão que eu tava, o que eu comi de diferente. Aí vem a neura, vem o desespero, vem a culpa, né? E não é bem por aí, né? Então eu sempre recomendo. Claro que também tem outro lado, né, Márcio?
se pesar nunca, né? Nem sei quanto eu peso. Não tenho, faço a mínima ideia. A balança é uma forma rápida, a gente não está aqui criticando o uso da balança, muito pelo contrário, é um instrumento de trabalho meu e eu tenho certeza que o Márcio também usa, né? Mas ela tem que ser usada com parcimônia, né? Então, assim, se eu tenho, sou uma pessoa que eu estou no peso, me considero saudável, pelo menos que eu faça isso uma vez por mês, então, acompanhando, porque se eu esperar um ano para me pesar, como aconteceu muito nessa pandemia, as pessoas não estavam se pesando, quando se deram conta, tinha aumentado 15, 20 quilos, e aí o estrago para recuperar é muito mais complicado, né? Sheila, tu comentou agora sobre padrão alimentar e me veio na cabeça uma história bem interessante, que eu acho importante também compartilhar com os que nos seguem, que estão presentes aí. É uma questão de padrão alimentar mesmo. Quando a gente viaja, as pessoas vão para o interior ou vão até para fora do país, no caso, por algum período, por uma semana, por 10 dias, mudam o padrão alimentar um pouquinho, né? Eu canso de ouvir das pessoas que passaram mal em tal lugar porque mudaram um pouquinho, e isso tem até um nome científico, né? Chama-se diarreia do viajante. E parece uma coisa assim absurda, mas estudaram isso, estudaram o padrão alimentar, estudaram a questão da microbiota intestinal, né? Que até pouco tempo atrás se chamava de flora intestinal. E aí eu pergunto, isso tem alguma consequência grave? Tem uma consequência grave no sentido de isso impacta direto na saúde. Esses dias atrás eu li um artigo da revista Nature, muito legal, e cabe compartilhar com nossos colegas aí. Fizeram uma revisão sistemática e eles mostraram que essa exposição dessa mudança brusca do padrão alimentar, seja de 7 dias, de 15 dias, ou próprias pessoas que estão fazendo as suas dietas por conta própria, sem procurar uma ajuda profissional, elas mudam, ela expõe esse padrão alimentar e expõe o seu intestino ou a sua microbiota a uma série de processos inflamatórios, podendo gerar uma desregulação de colesterol, podendo gerar processos inflamatórios e algumas complicações cardiovasculares. Eu acho interessante deixar essa dica, essa chamada aqui, para que as pessoas não façam por conta própria mudar bruscamente o seu padrão alimentar, que eles tenham um pouquinho de bom senso, de cuidado nesse sentido, né? Não, com certeza, muito bem colocado, muito bem lembrado, né? Bom, continuando aqui então, Márcio, sobre a avaliação física, antropométrica, né? Tu, enquanto profissional aí, enquanto educador físico, que medidas tu considera mais relevante? O que a gente tem que medir assim com uma certa frequência? Eu gosto muito de... Tem algumas medidas que eu uso sempre, né? Mas eu gosto bastante de individualizar um pouquinho a avaliação física, né? De trazer variáveis para mostrar para esse cliente que, tipo assim, que nem tudo tá ruim e que nem tudo tá bom demais. De poder trazer várias coisas. Eu gosto de, sim, uso a balança, coloco as pessoas em cima da balança, faz uma pesagem. Eu gosto de usar percentual de gordura. Sobre percentual de gordura, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu vejo que as pessoas usam muito protocolos errados, né? Eu não vou nem dizer errado, protocolos que não são adequados para aquela população. Então, assim, se tu vai fazer uma avaliação de percentual de gordura, eu, Márcio, gosto de usar um protocolo adequado para cada público. Não tem como, por exemplo, tu usar um protocolo de Johans, que é um protocolo feito para russos, para uma população brasileira. Então, assim, antes de mais nada, usar um protocolo adequado para a nossa população, né? Gosto de fazer perimetria, gosto de usar IMC, gosto de usar índice de cintura-quadril, gosto de fazer um somatório de dobras. Um somatório de dobras não tem tantos protocolos para isso, mas eu gosto de somar, por exemplo, 11 dobras cutâneas do meu cliente, deixar guardadinho ali, e numa segunda avaliação, certamente, aquele somatório de dobras já vai ter diminuído de uma maneira geral. E aí esse cliente sobe na balança e não vê assim um absurdo de perda de peso, e aí a gente vai lá para as medidas antropométricas, dá uma olhadinha
nesse somatório que diminuiu de 275 milímetros de dobras para 220. Então ele já começa a ter uma motivação e a gente começa a desmistificar para ele que não é só o número na balança. Consequentemente, se todas as outras variantes começarem a acontecer, esse peso na balança vai diminuir mais cedo ou mais tarde, num processo mais de médio a longo prazo, e é a maneira mais saudável que se aconteça, né? Então eu gosto de usar uma série de recursos para poder mostrar isso aí para o cliente. Não dou muita bola para o peso da balança, embora para algumas pessoas, principalmente mulheres, eu sei que o peso na balança é o que mais importa, é o mais difícil de trabalhar, mas tudo bem, a gente chega lá. E outra coisa, né, Xê? Os recursos, né? Tu me perguntaste o que eu julgo interessante de usar. Tem muita gente que diz assim, eu não tenho um aparelho de bioimpedância, eu não tenho uma máquina de DEXA, eu não tenho, fica difícil. Não, não fica difícil. Com uma fita métrica, com um plicômetro ou um adipômetro, com uma boa vontade, com uma anamnese bem feita desse cliente, tu consegue fazer uma avaliação muito bem feita. Não precisa de tantos recursos para isso, né? Exato. Mas eu gosto de usar assim, gosto de usar uma série de questões, inúmeras variáveis para poder demonstrar para ele aonde ele está ganhando mais, aonde ele está ganhando menos, aonde a gente precisa correr um pouquinho mais. Então é assim que eu gosto de trabalhar. Perfeito. Eu adorei aí o método MR Nóbrega, viu? Gostei dessa somatória aí de dobras. Vou aplicar. Porque às vezes, como tu disse, a gente fica usando fórmulas, mas não tem necessidade. Né? Soma ali, mostra, olha como diminuiu em relação à última avaliação. A pessoa já vai olhar com, né, outro olhar aí. Sheila, e vou te confessar uma coisa. É muito bom para gente profissional fazer o somatório das 11 dobras, ou tu escolhe quantas dobras tu quer, e depois numa segunda avaliação tu soma. É assim, ó, é muito difícil não diminuir. Diminui tudo e aí aquele somatório se torna uma coisa muito legal, sabe? Tu consegue mostrar, tu consegue... Porque eu escuto muito o cliente chegar e, tô me sentindo bem, a calça tá entrando, a camisa não tá apertada, só que é muito mais gratificante tu mostrar isso para ele, né? Tu trazer isso. Com certeza. Márcio, tem uma coisa que eu gosto muito, tu mesmo já comentou várias vezes, por se tratar de uma medida legal e simples, né? Que é a relação cintura-quadril. Tu acredita que então que ela possa ser útil? Que referências hoje está se usando para homens e mulheres? Sabe que eu sempre usei a relação cintura-quadril porque ela demonstra uma série de situações de risco, digamos assim, né? Principalmente com a questão metabólica. Se a gente coloca ali, faz a medida da relação da cintura e o quadril da pessoa, e ela está dentro de uma marca acima do que seria preconizado, essa pessoa, consequentemente, está entrando em risco cardiometabólico, ou está fazendo esteatose hepática, ou está com órgãos vitais importantes sendo comprometidos. Eu leio bastante de algumas sociedades que estão começando a falar sobre o ICQ, que é o índice de cintura-quadril. Colégio Americano de Medicina do Exercício e do Esporte, American Heart Association, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, o INCOR em São Paulo, esses dias eu li uma matéria deles, e a própria Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque o ICQ, assim como o IMC, é um demarcador de mortalidade cardiovascular e de mortalidade por todas as outras causas também. Que fique claro aqui para nós e para todos que o IMC sozinho não quer dizer nada, né? Pega um atleta de basquete, por exemplo, né? 2,10 metros de altura, 110 quilos de balança, aí tu vai fazer o IMC com ele, vai dar obeso grau 3 ou grau 4. Mas como é que tu vai falar que o cara é obeso se o cara tem 4% de gordura no corpo, 5% de gordura, um índice de massa magra maravilhoso,
como é que nós vamos enquadrar esse cara como obeso? Então, assim, não dá para a gente usar só o IMC ou só o ICQ. Mas no momento que tu começa a usar, como eu disse antes, umas variáveis, e todas elas começam a estar acima do preconizado, opa, é motivo de preocupação, né? Então, assim, o ICQ eu uso bastante, sim. Isso, tanto na teoria quanto na prática, ele nos mostra, sim, uma elevação de risco cardiovascular, né? Porque se tu pega a cintura e o quadril, e aquela região abdominal está com um índice mais alto que o preconizado para aquela população ou para aquela faixa etária, consequentemente, ela está no caminho ou já tem desenvolvido uma série de fatores de risco para doenças cardiovascular, síndrome metabólica, resistência à insulina, aumento do diabetes, aumento de colesterol, lesão de fígado. Então, o ICQ, lembrando, sozinho, não, mas acompanhado de outras variáveis, ele demonstra bastante esse fator de risco aí, né? Levando em consideração o gênero, né? Masculino e feminino. Sim. E agora eles estão usando bastante a questão da idade, né? Tem uma tabelinha de ICQ, que depois, se as pessoas tiverem interesse, podem perguntar para ti ou podem perguntar para mim, que ali eles separam masculino e feminino e a idade também de cada pessoa para se enquadrar um pouquinho melhor. Mas aí, lembrando que 0,80 para mulheres e 0,95 para homens, ou algo dentro disso aí, variando muito pouco, é o que se recomenda, né? Então, eu uso bastante o ICQ, sim. Muito bem. Deixa eu ler alguns comentários aqui que estão enchendo a tua bola, Márcio. Olha aí. Que a Jaiane colocou aqui, grande Márcio. A Marlise colocou, Marlise Rosler. Coisa boa ver esse profissional da educação física. Parabéns, Márcio. Show, né? Muito bem. Bom. Muito bom. Bom, além disso, né, dessas referências, dessas medições que a gente está falando de forma física, a gente pode usar também as bioquímicas, né, Marcos, que são muito importantes, tu falou no início dessa live. E elas são fundamentais, então, para medir a evolução, qualidade de vida aí. Quais tu considera as mais importantes? Sheila, eu sou fã, eu gosto muito dos marcadores bioquímicos, né, porque eles conseguem, assim, simbolizar com muita fidedignidade, não que os outros marcadores não façam isso, né? Fazem também, o IMC e o ICQ. Um dado importante, antes de responder a tua pergunta, é interessante comentar sobre o IMC, que um aumento de 5 quilogramas por metro quadrado de peso, apenas 5, um aumento de 5 quilogramas por metro quadrado de peso de IMC, está associado ao aumento de 30% da mortalidade cardiovascular, da mortalidade geral, 40% da mortalidade cardiovascular, 120%, não falei errado, é 120% do aumento de desenvolver diabetes, 60% de desenvolver doença renal, 10% das neoplasias, que são os diferentes tipos de câncer, né? E 20% de causas respiratórias. Então, assim, se a gente tiver com o IMC um pouquinho acima do normal, a gente já está com esse monte de risco potencializado. Dito isso, respondendo a tua pergunta, sim, eu gosto de usar os marcadores bioquímicos, eu estou sempre incomodando os meus clientes para que eles vão atrás, façam o exame, porque tem coisa muito fidedigna ali e vão traduzir para a gente com uma confiabilidade bem melhor. Gosto de pedir para eles fazerem. Pedir não, né? Gosto de pedir para que eles peçam para os seus médicos, né? E a gente tem vários colegas de trabalho que fazem isso, já estão acostumados a fazer. Essa relação nutricionista-médico, educador físico e médico está ficando cada vez mais forte, né? Porque isso é importante, a equipe multiprofissional depende disso. Eu dependo do teu sucesso, tu depende do meu, a gente depende do sucesso do médico, para que no final das contas o paciente saia ganhando, né? Essa é a intenção. Mas assim, ó, o que acontece com essa questão bioquímica? Elas vão refletir direto sobre o metabolismo dessa pessoa. E tudo que a gente quer é que essa pessoa que quer emagrecer precisa ter um metabolismo bom. Vamos usar o termo bom. Por quê? Porque o metabolismo vai gerar um monte de enzimas, vai gerar uma série de reações químicas
que, consequentemente, vai gerar um equilíbrio no corpo, vai gerar uma homeostase, que é o que a gente deseja para todo mundo, né? Mas, assim, colesterol total e frações, eu acho importante da gente entender como está acontecendo isso. Num programa de treinamento físico, ou numa dieta, ou numa reeducação alimentar, o colesterol total, a gente vai ver o resultado acontecendo, um aumento no HDL, que é esse colesterol bom, a hemoglobina, né? A hemoglobina glicada é um padrão ouro para a gente perceber risco de diabetes, é fundamental num programa de emagrecimento. Eu gosto muito de ver a questão da PCR, né? A proteína C reativa, ela traduz assim, ó, qualquer processo inflamatório, né? E a obesidade é um processo inflamatório. A pessoa estando com obesidade, ela não precisa ter outro processo inflamatório, vai aparecer a PCR alterada, e isso é um marcador de risco cardíaco também. Eu gosto de gerar atenção para isso, né? Consequentemente, se a PCR está alta, vai gerar inflamação, vai fazer lesão hepática, vai lesar o fígado, que é um órgão responsável pela produção de colesterol, vai gerar um círculo vicioso, e só com o IMC e só com o ICQ a gente não consegue perceber esse círculo vicioso, porque é tudo muito silencioso, né? Então, por isso que vale a pena a gente lembrar, esquecer um pouquinho o peso da balança e vir para outras situações que vão mostrar para a gente esses fatores de risco e vão mostrar para a gente o processo de ganho, de emagrecimento e principalmente até a condição física também que está melhorando, né? E função de fígado, TGO, TGP, eu gosto de usar essas variáveis para a gente poder saber como a gente está lidando, saber com quem está lidando e poder mostrar para aquele paciente, para aquele cliente, que as coisas estão acontecendo. Embora na balança ainda não refletiu, mas vai acontecer. Então, essa questão bioquímica, hormônio sendo produzido com a diminuição da inflamação, eu acho bem importante, sim, gosto bastante de trabalhar com isso e tenho percebido nos últimos congressos, nos últimos eventos da área metabólica, da área da cardiologia, que isso aí está cada vez mais marcante nos processos de emagrecimento, deixando um pouquinho essa questão da balança de lado. Com certeza. Eu incluiria aí também, Márcio, eu gosto muito de pedir o cortisol de jejum, né? Porque o nível que as pessoas andam de estresse é altíssimo, né? Então é fundamental. E é importante falar também que existem, né, por trás de um colesterol, e às vezes a pessoa, assim, ela acha que entende ali do assunto. Claro, vem muita referência ali, né? A pessoa vai buscar o seu exame, lá vem as referências. Mas por trás daquilo ali, de número de um colesterol total, número de um HDL, de um LDL, de um triglicerídeo, existem cálculos muito específicos que a gente pode fazer para avaliar, então, o risco. Que vai muito além do que a maioria das pessoas sabem do colesterol total dividido pelo HDL. Existem outros cálculos muito positivos, assim, para se avaliar esses riscos, né? Mas, claro, que aí teria que ter o acompanhamento do profissional que vai fazer da forma mais adequada para a pessoa saber se realmente isso pode ser algo que vai comprometer a saúde dela e qualidade de vida ou não, né? Bom, e existe, Márcia, algum outro tipo que tu indicaria para mensurar os ganhos no emagrecimento e nos treinos, além do que a gente já falou aqui? A gente já falou da pesagem, já falamos das circunferências, já falamos do percentual de gordura, já falamos do ICQ, já falamos dos marcadores bioquímicos. Existe algum outro que tu costuma usar na tua prática para avaliar esses ganhos? Existe, Sheila. Eu gosto de trabalhar com uma parte hemodinâmica também, mas tu comentaste do colesterol, do cortisol na tua fala, e o cortisol, acho que muita gente não sabe, pela questão do estresse, pela questão do dia a dia, o mundo moderno, esse mundo novo, principalmente o momento novo, né, que a gente vem vivendo na questão da pandemia, a gente percebe que as pessoas estão mais estressadas, e esse estresse, essa liberação de adrenalina, essa liberação de cortisol, altera tudo que a gente falou até agora. Altera a produção de insulina, altera a metabolização da glicemia em jejum, da glicemia pós-prandial, altera colesterol. Pouco tempo atrás eu tive um exemplo claro de uma cliente que estava com sérios problemas e um mês atrás eu tinha visto os exames dela, que eu pedi para que ela levasse numa avaliação e tranquilo, estava tudo dentro dos
dos padrões, um pouquinho no limite máximo, mas suportável. E ela passou por um mês de problemas, complicação, e ela precisou fazer os exames de novo. Em menos de 35 dias, o colesterol total dela deu uma subida, assim, ó, só para exemplificar, de 235, que já é um pouquinho alto, mas levando em consideração os fatores de risco, é até aceitável. Mas em menos de 40 dias, o colesterol pulou de 235 para 412. E aí o médico dela achou que aquilo ali estava errado. Mas como a gente sabia, eu sabia que ela estava passando por um momento tenso, estressada, pedi para que ela fosse num cardiologista, o médico solicitou um exame de cortisol, ela estava com cortisol muito alterado, e isso desregulou todo o balanço metabólico dela. Então, assim, só para exemplificar para os nossos colegas e para os ouvintes, pessoal da Mensana, nossos seguidores, que às vezes é importante uma visão diferente desse processo de emagrecimento e não só essa questão focada no número da balança, que isso vai acontecer. Mas sim, eu gosto de usar alguns parâmetros hemodinâmicos para... Porque assim, ó, eu sempre gostei de trabalhar muito próximo do meu cliente, de conhecer. Tanto é que uma avaliação física minha, eu passo às vezes 40, 45, 50 minutos, porque assim, eu faço uma anamnese muito bem feita, eu acho isso importante, eu julgo importante tu conhecer o teu cliente, tu saber com quem tu tá lidando, porque assim, ó, entre aspas, alguns clientes da gente são bombas relógios, né? Tipo, eu tenho bastante, eu lido com um público de reabilitação cardíaca, né? Hipertenso, cardiopatas, diabéticos, então assim, e gosto disso, porque eu acho que a essência do nosso trabalho é melhorar, é dar qualidade de vida para essa pessoa. Então acaba sendo desafiador para a gente. Mas eu gosto de, por exemplo, usar uma coisa simples, que não requer muito recursos, que é, por exemplo, uma frequência cardíaca. Se tu tem um marcador para usar, tu usa. Se tu tem um oxímetro, tu usa. E se tu não tem, a gente pode marcar usando a maneira mais simples possível. Por que eu estou dizendo de frequência cardíaca? É visível numa perda de peso de um paciente, ele melhorar a frequência cardíaca dele. A frequência cardíaca é proporcional ao ganho de peso e também é proporcional à perda de peso, porque a frequência cardíaca está relacionada com esforço. Bom, mas ele não está fazendo esforço, mas quanto mais peso ele tem, mais o coração está fazendo esforço. Então eu gosto de usar a frequência cardíaca como um parâmetro, gosto de usar o fôlego também. Por exemplo, se tu sobe uma escada com uma mochila de 10 quilos nas costas, a tua respiração vai ser uma. Se tu sobe essa mesma escada sem essa mochila, a tua respiração vai ser outra. Então, assim, quando tu conhece o teu paciente, tu conhece o teu cliente, fica muito mais fácil de tu usar inúmeras variações de controle de perda de peso, de controle de condição física. Gosto de usar a pressão arterial também. É visível, e não sou eu, Márcio, que está falando, é muito evidenciado que para cada diminuição de 4 milímetros de mercúrio da pressão sistólica, ou para 1 milímetro ou 2 de mercúrio da pressão diastólica, se tu perder, por exemplo, 1 quilo de peso corporal na balança, tu vai diminuir esses milímetros de pressão arterial também. Então, assim, no momento em que tu conhece o teu paciente e tu controla a frequência cardíaca dele, o fôlego dele, tu controla a pressão arterial, eu consigo conhecer o meu cliente também pela fadiga. Quando ele começa a perder peso, começa a aumentar a massa muscular, começa a diminuir o percentual de gordura, todos esses parâmetros hemodinâmicos vão melhorando. Ou seja, ele rende mais no treinamento. Eu percebo isso como profissional, porque eu estou atento para isso também. Eu percebo, quando ele está de ressaca, eu também percebo que ele rende menos. Quando a mulher está naquele período pré-menstrual, eu também percebo que perde rendimento. Mas a fadiga, por uma diminuição, por um ganho de peso, ela é muito evidente. E outra coisa interessante é o sono. O sono também é um marcador, é um dispositivo que a gente consegue perceber. Quando a pessoa diminui o percentual de gordura, ou quando a pessoa melhora a qualidade desse peso,
ela dorme melhor, ela acorda com mais disposição, tanto para fazer as atividades do dia a dia, quanto no exercício físico, ela vai render mais no treinamento, ela vai ter ganhos no metabolismo. Então, essas variações, essas variedades de hemodinamicamente falando, eu gosto de trabalhar com isso também. Faz muito bem, dá resultado e não precisa de tantos recursos para isso. Com certeza, e até fiquei curiosa. Agora eu já vou botar uma mochila nas costas, vou começar a subir aqui na minha casa para ver se não é que eu chego no último andar. Mas tem que avaliar, tem que avaliar. Eu faço a minha parte, mas, né, às vezes precisa fazer um pouquinho mais, né? Extrapolar ali, sair um pouquinho da zona de conforto, né? Que eu acho que é fundamental, né? Olha, o Rafa comentou aqui, às vezes eu vejo que tu posta... nem bebem. O Rafa Zen colocou aqui, mas os alunos não bebe, dele nem bebem. Que tu ia não falar, bebe, Marcos? não bebe. É tudo água. Não, eu ia comentar que às vezes eu vejo algum videozinho teu, tá? Indo para esteira, indo para academia. Não, eu sei. Tem que ir, né? Eu tô suspeitando, né? E eu já tava imaginando a tua desculpa se fosse vinho, que tem toda a questão do endotélio, da dispensabilidade arterial. Não, gente, mas é kombucha, tu já ia estar preparada para me responder. E tem uva dentro, ó. E eu tomo vinho também, não tem problema, né? Todo mundo toma, né? Claro, Quer dizer, nem todos, mas eu tomo, gosto, né? Mas isso aí que a gente tá falando, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né, Márcio? O nosso corpo é uma máquina, né? Se a gente não cuidar bem, ela vai fundir em algum momento ou outro, né? Eu sempre brinco, né? Eu uso esse termo, às vezes parece meio tosco, né? Mas eu digo para os meus pacientes, né? A conta chega hoje, amanhã ou depois, ela vai chegar. Então, tudo que tu faz hoje, né, tu vai carregar isso, né, as consequências talvez elas não sejam imediatas, mas elas vão acontecer. Então, eu acho que a gente tem que se olhar, né, com mais amor, com mais carinho, e aí essa é a maneira que eu lido com o meu tipo de atendimento, né, por isso que eu falo, meu método, ele é um método diferenciado, porque eu não vou naquela vibe de dieta, de restrição, eu vou naquela vibe de que as pessoas podem comer tudo que elas gostam, desde que elas equilibrem, né, tenham um equilíbrio, né, sem restrição, sem dor, sem sofrimento. Então, quando a gente começa a entender que o nosso corpo, ele é um instrumento, né, e a gente tem que amar ele acima de qualquer coisa, eu digo assim, não espere ser magro, fitness, sarado, bombado para se amar. Eu acho que a gente tem que ter amor pelo corpo antes disso, né, Márcio? Porque aí sim, tu vai entender que ele é importante, né, e agradeça se tu tá aqui hoje caminhando, assistindo, sentado, vendo essa live, porque tu tá dependendo do teu corpo para fazer isso, né? Então, agradeça ao teu corpo, priorize e ame-se, né? E aí sim tu vai entender que é importante cuidar dele, é importante priorizar a saúde, né? E se manter motivado depende de N fatores. E a gente trouxe aqui alguns hoje para vocês entenderem. Se eu não analiso os meus ganhos, se eu não presto atenção nas pequenas evoluções, porque às vezes eu também quero muito. O ser humano é um ser imediatista. Ele quer tudo para ontem. Se ele entender que né, sei lá, 10 pontos a menos de um colesterol já vai fazer diferença, né? Talvez ali alguns centímetros de cintura já vai mudar. Isso aí são pequenos ganhos que somados ao fim de um processo, é que nem as somas das dobras, né? Gostei disso. Né? Isso vai trazer aquela visão de que eu realmente estou mudando, eu realmente estou melhorando. Agora, se eu tiver aquele pensamento, né? Como tem casos, né? Essa semana mesmo atendi um paciente que entrou em contato comigo, quero marcar contigo, quero emagrecer para ontem. Opa, para aí que não é bem assim a coisa, né? Eu tentei trazer essa visão para ele. Emagrecimento rápido, a chance de reganho de peso é muito grande. Então, se eu não olhar para mim com esse amor, né? Entender que é um processo simples, mas não é fácil, né? É um processo simples, mas não é fácil. Exige uma constância, um passo a passo, né? Mudanças de hábitos, né? Bem enraizadas para que realmente tu chegue no final com peso melhor e com saúde acima de qualquer coisa, né, Márcio? Não adianta emagrecer rápido e chegar lá, como tu mesmo disse lá no início, né? Como é que é o falso magro, né? Na balança tá magrinho, mas por dentro ali os índices estão estourando, né? Exatamente. Uma bomba relógio. É uma bomba relógio, né? Tu comentou uma coisa... Pode falar, Márcio. Tu comentou uma coisa aí agora sobre um exemplo que tu teve, e é interessante, é importantíssimo a gente conhecer o cliente da gente e fazer, eu faço muito isso, e os meus clientes
entre aspas, eles são chatos no sentido de eles entendem as coisas. É tu fazer o teu cliente, tu fazer o paciente entender que ele tem que te questionar, ele tem que saber que tem outras coisas importantes, né? Ele tem que saber que existe uma relação do colesterol bom com colesterol ruim, ele tem que entender que a glicemia é uma coisa interessante, é um marcador de emagrecimento, é um marcador de saúde. Então a gente precisa colocar isso claro para eles, né? Fazer com que eles entendam todas essas variáveis do emagrecimento ou do ganho de condição física. Exato, com certeza. E eu sempre digo também, Márcio, às vezes parece assim, que é coisa de adolescente, né? Pega o caderninho lá e anota, mas por que não? Vamos para a parte do Plim Plim agora, que todo mundo tem a sua, né? Vamos fazer uma propagandinha básica, né? Eu tenho, né? Eu criei os meus planners que eu vendo, né, aqui no Instagram. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês encontram lá no link da bio. Que ali tem todo um processo, né? Tem toda uma organização. Então, o planner, já diz, é um planejamento do emagrecimento, onde tu pode ali anotar diariamente como tu está naquele processo. Tu vai fazendo uma avaliação, né, uma autoavaliação. Tô bem, tô legal, meu intestino tá funcionando bem. Isso já é um sinal de evolução, né? Se não era bom, começou a ficar, a gente falou, né? Tu citou ali a respeito da microbiota, né? O sono melhorou, a qualidade do meu sono é melhor hoje do que era ontem. Nossa, eu já evoluí. Se as pessoas dessem o devido valor para o sono, tu comentaste antes, eu não opinei ali, não cheguei a comentar nada, mas sono é fundamental. A pessoa que não dorme bem, ela vai ter dificuldade também para emagrecer. Né? Então, se a gente consegue analisar assim, ponto por ponto, diariamente, entendendo que eu não preciso necessariamente de uma balança e que no final de uma semana já conquistei algumas mudanças, né? E no final de um mês, maiores serão essas mudanças, aí sim, é um caminho sem volta, né? Que aquilo vai te manter na linha. Mas se eu não tenho isso, eu acho que emagreci. Quanto? Não sei, eu não tenho assim, acho que a roupa tá folgada. Tudo bem que a roupa é um medidor também. Eu gosto de usar a roupa como referência, né? E indico que as pessoas façam isso. Mas se eu não tenho uma organização desses resultados, se eu não anoto esses ganhos, se eu não tenho, né, esse resultado minucioso aí, eu não sei. E aí, se eu emagreci hoje, tanto faz. Se eu emagreci amanhã, tanto faz. Também não emagreci. Então, quem se motiva desse jeito, né? Preciso que a gente tenha esse planejamento, é como se fosse um diário, né? Que eu anote realmente esses ganhos, porque aí, com certeza eu vou me organizando e me estimulando ao ver que realmente o que eu estou fazendo está me trazendo resultados, né? Essas variáveis que a gente lê, eu vi que o pessoal colocou umas coisinhas aí, então, a galerinha, a gente revendo a galerinha aí, muito legal. A Mônica, Mônica querida, a Mônica foi minha colega de aula, a gente foi colega. Márcio é ótimo profissional, muito guerreiro, kkk. Isso aí. E agora ele guerreiro, tá na vibe do Instagram, né? Vamos aproveitar ele, né? É verdade, a Mônica é guerreira mesmo. Márcio, tu queres acrescentar mais alguma coisa além do que a gente comentou? Gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito do teu trabalho e pra gente já se encaminhando para os finalmente dessa live. Sheila, só complementando o que tu falou aí agora, no sentido de todas essas variáveis que a gente debateu aqui, IMC, ICQ, um arsenal de ferramentas para a gente conseguir desmistificar um pouquinho essa questão do peso na balança, todas essas ferramentas ou estratégias, vamos usar esse termo que fica melhor, todas essas estratégias servem principalmente para uma coisa que eu acho bem importante, é para a gente ou para o cliente saber que ele está no caminho certo. A pior coisa é o cliente ou o paciente estar perdido, não saber o que está acontecendo, não saber se vai ou se volta, e aí entra num monte de erros, tanto daquela troca de padrão alimentar, ele mesmo faz, agora eu vou fazer a dieta da lua, vou fazer a dieta do sol, vou fazer a dieta do abacate, vou fazer a dieta não sei do quê, e eu acho que isso deixa ele perdido. Então, assim, todas essas estratégias que a gente usa é para dar um norte, é para dar um caminho e pelo menos mostrar, ó, tá no caminho certo. Bom, então se tá no caminho certo, se vai demorar ou se vai ser mais rápido o tal peso na balança, só depende da potencialização
né, do tratamento de cada um, mas ele tem que estar pelo menos no caminho certo. Acho que a gente, como profissionais, não pode deixar o paciente ou um cliente perdido ou no caminho errado. A gente tem que colocar ele, conduzir ele no caminho certo para que as coisas venham acontecendo. E sobre mim, sobre o meu trabalho, a gente fica à disposição das pessoas, né? A gente gosta de poder contribuir, né? De poder trabalhar no sentido preventivo, no sentido de profilaxia. Sim, trabalho com reabilitação, trabalho com prescrição de treinamento, trabalho com alguns eventos e campanhas em saúde, trabalho com atividades em empresas, a gente trabalha com uma série de questões no sentido preventivo, né? E ultimamente agora eu estou fazendo essas atividades no Insta aí com algumas amigas que eu prezo muito. Adoro. Então está sendo muito bom também. Não, mas é isso aí. Seja bem-vinda ao Instagram, né? E a gente Mônica colocou, fica à disposição. Né? Finalmente no Instagram, né? Márcio, Não, eu quero te vamos agradecer. tentar contribuir um pouquinho aí também. Quero te agradecer muito, eu sei que o teu tempo é curto, mas disponibilizou aí esse tempinho, né? Eu sei que eu ganhei prioridade aí, né? Eu liguei pro Márcio, né, no início da semana, Márcio, vamos fazer uma live. Aí ele tinha uns compromissos, aí ele disse assim, não, vou priorizar, né, uma live, né? Então, gratidão mesmo de coração, porque eu sei que tu vindo pra cá, né, tu tá trazendo um conteúdo de valor mesmo para as pessoas que me seguem. E agora, né, quem não me seguia, né, passa a me seguir. Da mesma forma, os meus seguidores, convido a seguir o Márcio aí no Instagram dele, para conhecer um pouco mais do trabalho dele. Certo, Márcia? Essa live vai ficar gravada, então, para quem não assistiu desde o início, volta lá, vai ficar gravada, comenta, né? Segue o Márcio, segue a Sheila e precisando aí dos nossos, né, serviços, precisando aí melhorar a qualidade de vida, já sabem onde nos encontrar. Um beijo grande aí para todos vocês que ficaram até o fim dessa live. Sigrid, querida, que saudade. Saudade dos nossos eventos, né, do Rotary. Saudade de fazer os nossos eventos na beira também, fazer avaliação física do pessoal. Tomara a Deus que em breve a gente possa retomar essas questões aí, né? Faremos. E a gente gosta desse contato com o povo, né, Márcio? Verdade, Sheila. Logo, logo teremos eventos, novidades e uma série de atividades aí para integrar e levar um pouquinho mais de saúde e qualidade de vida para essa nossa turma aí. Amém, amém. Ó, pessoal dando boa noite, aqui a Sigrid colocou aqui, muito obrigada pela dedicação de vocês. Capaz, Sigrid. Agradeço tu aí por estar presente aqui conosco, muitas saudades. Então, pessoal, agradeço a participação de todos vocês. Márcio, mais uma vez, obrigada. E assista essa live lá desde o início, ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Quero muito que vocês possam contribuir ali nos comentários. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. Uma ótima noite. Tchau, Márcio. Beijão, boa noite. Valeu, Sheila. Beijão para todo mundo aí, ótima noite. Tchau, tchau.